Nunca imaginei que a maior decepção da minha vida seria o começo da minha maior bênção. Eu tinha tudo planejado, o vestido de madrinha perfeito, o discurso para o brinde decorado, e uma conexão com minha irmã que eu acreditava ser inquebrável. Até que recebi aquela mensagem, 2 dias antes do casamento: Sara, decidimos que a Juliana será a madrinha. Sinto muito. Quando li aquelas palavras, meu mundo desabou. Como ela poderia fazer isso comigo? Nós que crescemos juntas, compartilhando segredos nas madrugadas, orando uma pela outra nos momentos difíceis. Eu, que estive ao lado dela em cada decisão importante, agora estava sendo substituída sem explicação. Naquela noite, ajoelhei-me em meu quarto e chorei como nunca, pedindo a Deus que acalmasse meu coração ferido. Senhor, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Perguntava entre lágrimas. O silêncio que recebi como resposta só aumentou minha angústia. Passei a noite em claro, relembrando cada momento com minha irmã Beatriz, tentando entender onde nossa relação havia se quebrado. Nossa história sempre foi marcada pela fé. Desde pequenas, frequentávamos juntas a escola dominical. Eu, 2 anos mais nova, sempre a admirei. Quando Beatriz conheceu Rafael na igreja, fui a primeira a perceber o brilho diferente em seus olhos. Estive com ela em cada passo do relacionamento, nas orações pedindo discernimento, nos jejuns pela aprovação dos pais dele. Como agora, justamente no momento mais importante, ela me afastava. No dia seguinte, tomei coragem e fui até sua casa. Precisava olhar nos olhos dela e entender. Quando cheguei, Beatriz me recebeu com um abraço frio, distante. Por que você me tirou do altar, Bia? O que eu fiz? Perguntei, sem conseguir esconder a mágoa. Ela hesitou, desviou o olhar, e finalmente disse: Sara, você sabe como a família do Rafael é tradicional. Eles acharam melhor ter a Juliana como madrinha porque ela é casada. Ter uma irmã solteira como madrinha poderia dar azar ao casamento, segundo a mãe dele. Aquilo me atingiu como um tapa. Então era isso, uma superstição. Minha própria irmã havia cedido a uma crença sem fundamento bíblico, ignorando nossos laços de sangue e fé. Mas isso não tem base nenhuma na palavra. Bia, desde quando você se importa com essas crenças? O que a Bíblia diz sobre isso? Argumentei, sentindo as lágrimas voltarem. Eu sei, Sara, mas não quero criar conflito com minha futura família. Por favor, entenda. Saí dali arrasada, com o coração em pedaços. Na solidão do meu quarto, abri minha Bíblia buscando consolo. Meus olhos caíram sobre Isaías 55, 8-9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aquelas palavras começaram a acalmar meu espírito. Decidi que, apesar da dor, compareceria ao casamento, não por minha irmã ou sua decisão, mas porque Deus me chamava a ser maior que a mágoa. Se você está assistindo este vídeo agora, comente abaixo de qual cidade você é e que horas são aí. Quero saber quem está acompanhando esta história que mudou minha vida para sempre. No dia do casamento, entrei discretamente na igreja e sentei-me no fundo. Ver Juliana no lugar que seria meu doeu, mas mantive meus olhos fixos na cruz atrás do altar, lembrando que Jesus suportou rejeição muito maior por mim. A cerimônia foi linda, apesar de tudo. Quando os noivos disseram sim, chorei silenciosamente, feliz por minha irmã, mas ainda ferida por dentro. Foi durante a recepção que tudo começou a mudar. Enquanto estava servindo-me de água, tentando ficar longe dos olhares curiosos, ouvi uma voz ao meu lado: você também parece estar se escondendo aqui. Virei-me e vi um rapaz alto, de olhar gentil e sorriso tímido. Ele usava um terno azul marinho que contrastava com seus olhos castanhos acolhedores. Sou Lucas, primo do Rafael, e você deve ser a Sara, irmã da noiva. Como você sabe meu nome? Perguntei surpresa. Ouvi sobre você. Na verdade, todos esperavam que você fosse a madrinha.
Não pude evitar que meus olhos se enchessem de lágrimas novamente. Lucas pareceu perceber meu desconforto e gentilmente mudou de assunto. Descobri que ele era o novo dirigente de louvor na igreja onde Rafael congregava, recém-chegado de outra cidade. Estou aqui há apenas 2 meses. Este é o primeiro casamento a que compareço desde que me mudei, explicou ele. Havia algo diferente em Lucas. Enquanto conversávamos, senti uma paz inexplicável. Ele falava de Deus de uma forma que nunca tinha ouvido antes, não como alguém que apenas conhecia as Escrituras, mas como alguém que caminhava diariamente com o Senhor. Você já se sentiu no lugar errado, apenas para descobrir que Deus tinha um propósito maior? Ele me perguntou em determinado momento. Aquela pergunta atingiu meu coração como uma revelação. Era exatamente como eu me sentia, no lugar errado, assistindo ao casamento de longe, quando deveria estar no altar. Mas e se houvesse um propósito nisso? Quando a festa terminou, Lucas pediu meu número. Hesitei por um momento, mas algo em meu espírito me dizia para confiar. Trocamos contatos e, no dia seguinte, recebi uma mensagem dele com um versículo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Nas semanas seguintes, Lucas e eu começamos a conversar diariamente. Ele me convidou para assistir ao culto na igreja onde tocava e lá fui eu, ainda magoada com minha irmã, mas curiosa sobre esse novo amigo que Deus havia colocado em meu caminho. Ver Lucas dirigindo o louvor foi uma experiência transcendental. A forma como ele se entregava, como cada nota parecia uma oração, tocou meu coração de maneiras que não consigo explicar. Após o culto, caminhamos juntos até uma praça próxima. Sabe, Sara, quando cheguei a esta cidade, senti-me completamente perdido. Orei pedindo direção, pedindo a Deus que me mostrasse o propósito de estar aqui. Agora começo a entender. Ele me olhou de uma forma que me fez corar. Não era um olhar de interesse romântico apenas, mas de alguém que enxergava além da superfície, que via em mim algo que nem eu mesma conseguia ver. Não vou mentir para vocês que estão assistindo, o processo de cura da minha mágoa com minha irmã foi lento. Por semanas, evitei suas ligações, respondi suas mensagens com frieza. Lucas, porém, constantemente me lembrava da importância do perdão. O perdão não é um sentimento, Sara, é uma decisão. Assim como Cristo decidiu nos perdoar, mesmo quando não merecíamos. Se você está gostando dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal. Sua inscrição me incentiva a compartilhar mais testemunhos como este. Com o tempo, permiti que Lucas me acompanhasse em uma visita à casa da minha irmã. O encontro foi tenso inicialmente, mas ter Lucas ao meu lado, com sua presença serena e palavras sábias, ajudou a quebrar o gelo. Beatriz pediu desculpas por ter cedido à pressão da família do marido, e eu, embora ainda magoada, decidi aceitar suas desculpas. A graça de Deus nos alcança nos lugares mais improváveis, disse Lucas enquanto voltávamos para casa. Às vezes, é na maior decepção que encontramos sua maior bênção. Foi naquele momento que percebi, eu estava me apaixonando por Lucas. Não apenas por sua aparência ou personalidade, mas por sua fé inabalável, por sua sabedoria e pela forma como ele me ajudava a ser uma pessoa melhor, mais próxima de Deus. Nossa amizade floresceu em um relacionamento pautado na palavra. Lucas me convidou para conhecer seus pais, que viviam em uma cidade vizinha. Lembro-me do nervosismo que senti ao adentrar aquela casa simples, mas acolhedora. Seus pais, Pedro e Helena, me receberam como se já me conhecessem há anos. Durante o jantar, Helena compartilhou algo que me deixou sem palavras. Sabe, Sara, desde que Lucas era adolescente, orávamos para que Deus preparasse uma mulher de fé para ele. Quando se mudou para sua cidade, intensificamos nossas orações. É maravilhoso ver como Deus respondeu. Lucas olhou para mim com os olhos marejados e segurou minha mão por baixo da mesa. Naquele instante, senti como se o próprio Deus estivesse confirmando que nosso encontro não havia sido coincidência. Nosso noivado aconteceu 6 meses depois, durante um retiro espiritual da igreja. Lucas preparou tudo com a ajuda dos amigos do Ministério de Louvor.
Após dirigir um momento de adoração, ele me chamou ao palco, ajoelhou-se e, diante de todos, fez o pedido mais lindo que eu poderia imaginar. Sara, Deus te usou para me mostrar o verdadeiro significado de sua graça. Você aceitaria continuar esta jornada de fé ao meu lado, como minha esposa? Entre lágrimas, só consegui dizer sim. A igreja inteira explodiu em aplausos e louvores. Você que está assistindo de algum lugar do Brasil, comente qual foi o momento mais emocionante em que Deus transformou uma situação difícil em bênção na sua vida. Compartilhe seu testemunho. O mais surpreendente de tudo foi quando, 2 semanas após o noivado, recebi uma ligação de minha irmã Beatriz. Sara, eu e Rafael gostaríamos que você e Lucas fossem os padrinhos do nosso bebê. A notícia da gravidez dela, somada ao convite, foi como um selo divino em todo o processo de restauração que vivemos. Deus não apenas havia trazido Lucas para minha vida, mas também restaurado minha relação com minha irmã. Nosso casamento foi marcado para daqui a 3 meses. Escolhemos uma cerimônia simples, focada não nas formalidades, mas no compromisso espiritual que estamos assumindo perante Deus. E adivinhem quem será minha madrinha? Sim, minha irmã Beatriz, com sua barriguinha de 5 meses. Quando olho para trás, para aquela mensagem que recebi 2 dias antes do casamento dela, não sinto mais dor. Vejo ali o início de um plano perfeito, tecido por mãos divinas com um propósito muito maior do que eu poderia imaginar. Como diz o Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Minha noite de choro durou mais que algumas horas, mas a alegria que veio depois superou qualquer expectativa. Se você está passando por uma decepção agora, se sente rejeitado, substituído ou esquecido, quero deixar esta mensagem: confie nos planos de Deus. O que parece uma porta fechada pode ser apenas a direção divina para o caminho certo, onde sua verdadeira bênção está esperando. Nossa história continua sendo escrita a cada dia, com altos e baixos, como qualquer relacionamento. Mas Lucas e eu decidimos manter Deus no centro de tudo, lembrando sempre que foi Ele quem nos uniu nas circunstâncias mais improváveis. Se você gostou deste testemunho, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir que Deus transforma decepções em bênçãos. Sou grata por cada momento daquela jornada dolorosa, porque sem ela, eu não estaria aqui hoje, prestes a me casar com o homem que Deus preparou para mim. Como diz Jeremias 2:9 e 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Minha história é prova viva de que os caminhos de Deus são perfeitos, mesmo quando não os compreendemos. O que parecia uma rejeição injusta era, na verdade, o primeiro passo para o cumprimento do seu propósito em minha vida. Que Deus abençoe cada um de vocês que assistiu até aqui. Lembrem-se, quando uma porta se fecha, não é o fim. Pode ser apenas o redirecionamento divino para o caminho onde sua maior bênção aguarda.